E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Storm na área falando. Bom, o assunto hoje é como que a gente consegue aumentar o nosso nível de acerto em um sistema operacional. Essa talvez tenha sido uma das primeiras perguntas que eu me fiz quando eu comecei a operar no mercado lá em 98, 99, 2000. Como é que eu aumento o meu nível de acerto? Primeiramente, quando o cara começa a pensar em aumentar o nível de acerto, a primeira coisa que ele pensa em fazer é, cara, se eu tenho um nível de acerto de 70%, por exemplo, com um determinado indicador, se eu coloco outros, mais indicadores, eu imediatamente conseguirei melhorar o nível de acerto. Se um indicador é bom, 2 deve ser melhor ainda, 3 então fica perfeito, 4 ou 5, meu santo crispim, não vou errar um único sinal operacional que vai executar. E aí o cara começa a colocar vários indicadores na sua tela. Enche a tela de indicadores, enche ela e acredita que quando tem vários indicadores, a possibilidade de que ele erre a operação cai para zero. Não é verdade. Você pode colocar quantos indicadores vocês quiserem, 10, 15, 20, 30 indicadores, e esperar que os 30 juntos digam compre agora. E ainda assim, isso não vai melhorar o nível de acerto. Aumentando o número de indicadores numa tela, porque teve uma época que eu fazia isso, né? Eu botava 10 indicadores, fazia uma eleição entre eles. Se 8 davam compra e 2 davam venda, eu comprava. Isso não ajuda. Não é isso que vai aumentar o nível de acerto de um sistema operacional teu ou de um sistema de trabalho teu. Tá, então se não é aumentar o número de sinais ou o número de indicadores, e na verdade quando tu coloca vários indicadores e espera que todos eles concordem, digamos, tu coloca 3 indicadores, quer que os 3 concordem para te dar uma compra, automaticamente você vai reduzir o número de sinais que você vai operar. Isso não irá melhorar o nível de acerto. E você vai reduzir a sua rentabilidade. Então não é aumentando o número de indicadores. Ponto. Não é. Posso já dizer isso para vocês, este não é o caminho. Segundo caminho. Eu posso botar o meu alvo mais curto. Se eu tiver um alvo um pouco mais curto, automaticamente, se o mercado subir um pouquinho, eu já realizo, bote no bolso e estou no lucro. É verdade. Reduzir o seu alvo vai tornar o movimento e tornar acertar um pouco mais fácil. O problema é que se você coloca o seu alvo muito curto ou mais curto que o seu stop, você precisa aumentar muito a quantidade de acerto para você continuar com uma possibilidade de ter lucro. Porque a verdade é a seguinte, não adianta você acertar 90% dos trades para ganhar, por exemplo, R$100. E nos 10% das vezes que você perde, você coloca um stop de R$1.000 de distância. Nessa situação, você fez 10 trades, teve muito trabalho, acertou 90% dos trades e está no prejuízo. Então existe uma proporção, que é basicamente a proporção de relação de lucro para risco que você assume em cada sinal, e isso recebe o nome de payoff. Tá? O payoff é a média de ganho por operação que deu certo, dividido pela média de perda por operação que deu errado. Se você ganha R$200 em média para cada operação que dá certo e perde 100 em média, você tem uma relação de benefício-risco de 2:1. Quando a gente reduz o nosso alvo, nós reduzimos a média de ganho por trade observada, e isso vai reduzir o nosso payoff fortemente. A outra maneira que nós teríamos para aumentar o nosso nível de acerto seria alongar o nosso stop, colocando o nosso stop um pouco mais longo. Isso nos permitiria, se o mercado depois fizer uma respirada e voltar para o nosso alvo, nos permitiria ter um resultado bom, pelo menos um bom nível de acerto. E sim, alongar os stops, especialmente no day trade, talvez fosse a maneira mais eficiente de se conseguir de fato um resultado bom, resultado legal, resultado de nível de acerto bom. A questão é que quando a gente alonga o nosso stop, na única vez que o negócio dá errado,
a gente se machuca se nós não fizermos um bom controle de risco. Então, existe sim uma dificuldade técnica em localizar o ponto ótimo de qual é a distância que o nosso stop deve estar para que nós não sejamos estopados por nada e que a gente, por uma bobagem, e que a gente consiga manter o nosso nível de acerto legal. Vou dar um exemplo aqui para vocês e eu acho que com isso vai imediatamente clarear a ideia de todos. Veja, digamos que o cara estivesse pensando em comprar uma posição aqui. Deixa eu pegar aqui um gráfico mais limpo. Por exemplo, como este. O cara está olhando aqui o mercado, olhou o mercado e decidiu, cara, eu vou comprar e botar uma entrada aqui. Vou pegar um exemplo aqui que fique bem claro a ideia do que eu quero mostrar. Então, digamos que o sujeito tivesse determinado e olhado essa situação aqui como sendo uma barra vermelha ignorada. Aqui. Ele decidiu comprar este ponto. Com o alvo dele sendo naturalmente a barra vermelha ignorada, é o risco projetado para cima 2 vezes. Então, digamos que ele largasse seu alvo aqui. O próximo tem dado um ruim ultimamente. Então, o alvo dele está lá em cima. Bom, se ele colocou o stop dele imediatamente abaixo dessa mínima, é possível que ele tenha sido estopado aqui. Apenas para depois ver o movimento fazer o caminho que ele estava trilhando, que era 2 vezes o risco. Então, onde seria a posição correta de uma entrada nessa situação aqui? E, na verdade, a posição correta de qualquer entrada que eu utilizo para o day trade. Para day trade em ações. Se eu estou pensando em comprar aqui, eu não vou colocar meu stop aqui. Eu vou desenhar meu alvo abaixo da mínima do dia. Qualquer entrada para mim fica sendo desenhada sempre desta maneira. O meu stop fica abaixo da mínima do dia e meu alvo fica acima, e o meu stop, eu estou vendido, fica acima da máxima do dia. Dessa maneira, a chance de ser estopado por nada ou por apenas um barulho de mercado, ela diminui radicalmente. Lógico, eu vou ter daí com isso um stop bem mais longo, um stop infinitamente mais longo. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tivesse colocado aqui, ó, uma venda na perda mínima deste candle aqui. Aí o cara tá vendo isso aqui como 2 trades de venda, eu vou vender aqui, eu vou colocar meu stop aqui. Se ele colocou o stop dele aqui, foi estopado. Se ele colocou o stop dele acima da máxima do dia, não foi estopado. Então, um sujeito um pouco mais atento aqui, colocaria a venda neste ponto, porque é um ponto de venda sim, colocaria o seu stop acima da máxima do dia e projetaria sim o seu alvo sendo seu risco projetado para baixo. É o mesmo alvo. Tá, história, mas colocando o stop mais longo, eu não vou ter um loss muito grande se eu for estopado? Não existe stop longo, existe falta de controle de risco. Então, se o cara aceita arriscar, por exemplo, R$200 ou R$250 aqui, nessa situação, ele poderia vender quantas ações? Ó, ele poderia vender aqui 700 ações. Na perda mínima desse candle aqui, com stop acima da máxima, que teria o risco de R$250 limitado ao financeiro que ele tinha originalmente aceitado. E aí o mercado vai a favor. Veja que o mercado faz movimento e volta a acelerar, e aí ele está com um resultado que terminou com lucro. Não foi o lucro que ele queria, que seria lá embaixo, não foi o lucro percentual que ele adoraria ter, mas foi lucro. Então, uma conduta que pode ser adotada, inclusive pelos amigos, vamos botar aqui o próprio índice futuro, o INFUT, é realmente utilizar a ideia e o conceito de um stop abaixo da mínima do ponto de entrada original, abaixo da mínima do dia. Pode ser ruim, mas na maior parte das vezes acaba sendo algo bastante favorável para o trader que decide fazer isso.
Tá? Por quê? Porque a maior parte dos traders irá, infelizmente, cometer o equívoco de colocar o stop muito curto e ser estopado desnecessariamente. Isso é péssimo. Uma das piores coisas que pode acontecer. No índice futuro, pode ser um pouco desagradável quando você tenha o Search and Destroy Day. O que é um dia de Search and Destroy Day? O mercado perde a mínima, rompe a máxima, perde a mínima, e esse típico dia desagradável de mercado, em que ele não teve nenhuma tendência. Perdeu mínima, rompeu máxima, voltou para o fundo. Isso é um Search and Destroy Day, é um dia muito ruim de ser trabalhado, um dos piores dias para ser operado na vida. Um dos piores dias. Novamente, esse cara aqui decidiu vender aqui e colocou seu stop acima desse topo aqui, foi estopado, apenas para depois ver o mercado voltar a cair o resto do dia e ele poder ter fechado a operação dele com algum lucro. Se ele tivesse colocado o stop dele original acima da máxima do dia, ele não teria sido estopado. Ah, mas é um stop muito longo, stopper. Novamente, tudo é uma questão de controle de risco. Tudo é uma questão de